Hoje eu queria falar aqui interpretação da origem das palavras. Por que eu queria falar sobre isso? Porque tem tanta gente que confunde as coisas, né? Por exemplo, o Rodrigo Constantino, né, um grande economista aí, ao qual eu também admiro muito, no sentido da profissão, ele confunde muito a palavra neoliberalismo. Primeiro, para você entender um assunto, e isso é uma mania de muitos professores que dão aula de graduação. Eu percebi muito isso aí. Na minha opinião. Veja bem, o Rodrigo Constantino, por exemplo, ele confunde uma palavra com um sentido histórico daquela palavra, né? Então tá aqui, o Rodrigo Constantino está falando aqui, o que é liberalismo? Aí, o Rodrigo Constantino, no próprio vídeo do canal dele, ele vai lá e explica para você o que é liberalismo, beleza? Aí depois ele vem e adiciona a palavra neoliberalismo, certo? Ele adiciona a palavra neoliberalismo. Pois bem, o liberalismo começou na Idade Média. Todos os filósofos do liberalismo estão mortos. John Locke, os principais, né? John Locke, John Stuart Mill, Jean-Jacques Rousseau e Denis Diderot. Os principais. Agora, como o Rodrigo Constantino ele é economista, eu vou usar então a palavra liberalismo no sentido econômico. Então, aí ele vai falar de propriedade privada, direitos democráticos da economia, sentido da liberdade econômica. Eu vou misturar o pensamento democrático na minha liberdade de economia. E quando nós chegamos agora no século XXI, nós temos uma contramão. Nós temos uma contramão do pensamento liberal, que é lá uma ideia lá do século, no começo do milênio, ou seja, de 1200 até os anos de 1800, pelos filósofos supracitados. Então agora, póstumo à Segunda Guerra, saiu a palavra neoliberal, ou seja, um novo liberalismo econômico para manter as estruturas sociais, ou as estruturas socioeconômicas, que é chamado de neoliberalismo econômico. Mas, pessoal, só para terminar o Rodrigo Constantino, aliás, essas filosofias liberalistas, do início da Idade Média até o século XIX, já foram questionadas na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Que não dava certo esse negócio. E aí, é o patamar, é o auge do nazismo. O que é o auge do nazismo? O que Hitler falava? Esse negócio de neoliberalismo não dá certo, vamos parar com isso aí. Vamos só no liberalismo. Ou vamos para o comunismo, ou vamos para o socialismo, ou vamos para um outro modelo. Mas esse negócio de liberalismo econômico, que vem lá desde a Idade Média, está acabando com o planeta. Vamos parar com isso aí. Quem foi o cara-chave nesse negócio foi o Hitler. O Hitler que falou até o último momento, não dá certo. O que tem que fazer é um regime socialista. A humanidade, de um jeito ou de outro, tem que viver num regime socialista. Foi o Hitler que falou a última palavra-chave sobre essa questão do neoliberalismo. Mas bem, ninguém sabe o que aconteceu no bunker de Adolf Hitler. Nós sabemos é que explodiu. Nós sabemos é que explodiu tudo lá. E os nazistas foram para os Estados Unidos. Fundaram um Pentágono lá nos Estados Unidos. Bom, ninguém sabe. Isso aí é vestígios da guerra, né? Fragmentos da guerra. O próprio filme Matrix fala, o Morfeu fala, né? Nós não sabemos o que aconteceu. Mas sabemos que no início do século, a humanidade comemorou o nascimento da IA. Então para reforçar o que eu estou falando sobre a ideia do Rodrigo Constantino, saiu então as filosofias neocontemporâneas. As filosofias neocontemporâneas no sentido de criticar o neoliberalismo, que é um reforço do liberalismo. Que são a história das coisas. Está tudo em desenho para você assistir. A história das coisas,
o homem capitalista, do Steven Kut, o emprego e Zeitgeist. Tem Move, The Zeitgeist Addendum e The Zeitgeist Moving for Harvard. Movendo para Harvard, né? Beleza? Mas só que é o seguinte, a palavra neoliberalismo não está envolvida somente com questões econômicas. Você pode colocar a palavra neoliberalismo, ou seja, sendo um ramo da filosofia, que vai explicar para a sociedade contemporânea o sentido de sexo, o sentido de religião, o sentido de economia, e etc, etc, etc. Ou seja, neoliberalismo significa você ter uma ideia diferente dos aspectos conservadores que a religião coloca sobre você, que o Estado democrático, que às vezes parece ser democrático, mas não é, e coloca sobre você, certo? Então é religião, sexo, economia, nacionalismo. Aí você vai ter que ver Carl Sagan, cara. Nacionalismo, certo? Ô saco. Nacionalismo. Aqui, ó. Raça. Credo. Né? Preconceito e etc. A palavra liberalismo ou neoliberalismo não significa só que é economia. A palavra neoliberalismo é uma filosofia neocontemporânea a respeito de tudo aquilo que deu errado. Por exemplo, eu durante a semana eu masturbo 4 vezes e faço sexo uma vez com a minha esposa. Isso é liberdade neoliberal do século XXI. Minha esposa não é obrigada a ceder para mim as 50 vezes, as 30 vezes que eu quero fazer sexo. Não. Ela tem o direito de prorrogar sobre isso, porque nas leis da biogênese prova que nossos instintos agressivos ao sexo tá colocando pessoas em demasia na sociedade, que está fazendo o nosso mundo ficar insustentável. Então é democrático que a minha esposa não aceite transar comigo 6 vezes por semana. Mas é liberado que eu possa ejacular. Não é obrigado a fazer sexo com ela, mas eu posso ejacular. Quando eu decido democraticamente que eu vou para um partido comunista, porque o capitalismo para mim não dá mais, eu já perdi 15 anos da minha vida no comércio, e eu quebrei a cara, e eu fui para o Partido Comunista, PCdoB do Brasil, isso é neoliberalismo. É filosofias neoliberais contemporâneas. Quando eu vejo um negro na rua ou um alemão e eu respeito ambas as raças, eu estou dentro de um pensamento neoliberal. Quando eu não quero ir em igreja nenhuma, eu não quero ir. Eu não quero ir para o candomblé, eu não quero ir para a congregação cristã, eu não quero ir para a Assembleia de Deus, eu não quero fazer parte de misticismo religioso nenhum. É neoliberalismo. Eu não sou obrigado, ninguém pode me obrigar a ir para uma igreja. Ninguém pode. Eu estou dentro da lei contemporânea, eu estou dentro das leis, eu estou dentro das novas leis contemporâneas, que está retificando o establishment velho, tudo coisa que não funcionou. Eles estão arrumando a casa. Isso se chama neoliberalismo. Filosofias neocontemporâneas. Então, você entendeu o sentido da palavra? A palavra neo é novo. E liberalismo é liberar aquilo que não deu certo. Libera, esse negócio não funcionou. Joga fora no lixo. Pega coisa nova. É um upgrade da tecnologia. Uma placa de computador, quando ela não presta, porque entrou uma nova no mercado, ela não é substituída? Assim também é o mundo das ideias. Se a igreja não funciona, eu sou um cara atualizado. Eu não sou obrigado a ir para a igreja para servir um quadro social. O Raul Seixas já cansou de falar isso, gente. O Raul Seixas, nas músicas dele, cansou de falar isso. O mundo que o Brasil está vivendo hoje é o mundo do Raul Seixas. Poxa. O meu avô chegou a escutar Raul Seixas.
O meu avô chegou a escutar Raul Seixas. O meu pai escutava Raul Seixas. Eu escuto Raul Seixas até hoje. O mundo que o Brasil está vivendo hoje é Raul Seixas, é Renato Russo. Agora, eu preciso estar arrumando confusão com um monte de gente por causa disso? A música do Raul Seixas, As Profecias, fala o quê? Fala justamente o que está acontecendo hoje. Na sociedade, na economia, na raça, no credo, no preconceito. A música do Raul Seixas, As Profecias, é fácil. Agora o que as pessoas não entendem é o sentido da palavra. Toda vez que se fala neoliberalismo, eles entendem como sendo do padrão econômico. Não. É liberalismo em todos os sentidos. Você vai lá na internet e vai ver Carl Sagan fala Zeitgeist. Na biologia, a palavra bio significa vida. Logia significa estudo. A palavra teosofia significa tel, sofia, sabedoria. Ou seja, aquele que conhece de teosofia sabe conversar com a fonte. Sabedoria de Deus, teosofia. Logosofia, sabedoria do logos. Cara, isso é muito simples. Agora, existem pessoas que não vão entender isso por uma questão de tempo, de idade e de não ter se atualizado. Beleza? Então, obrigado. Eu acho que ajudei.